Olá, gente, bem-vindos ao vídeo do sistema de Sirius. Nesse vídeo eu vou falar dos dois sistemas, tá? Sirius A e Sirius B. No fim, por mais que eles sejam, tipo assim, os dois sistemas eles têm muita variedade de seres, muita, assim, e eles acabam, tipo, sim, cada um tem uma frequência um pouco diferente, assim, só que no fim eles carregam a mesma frequência, sabe? Eles são o sistema de Sirius. E todo esse sistema, tanto Sirius A como Sirius B, eles carregam essa frequência do plexo solar, da conexão com o nosso poder próprio, da nossa verdade interior, pulso da nossa vontade também. Eles ancoram muito realmente essa energia desse chakra do plexo, tá? Então é muito comum que eles tenham, tipo, os seres de lá, eles geralmente, tipo, quando vocês conectam só com seres de lá, né, que não são sementes, eles têm muita energia, tipo um dourado, um amarelo, tipo, até um amarelo um pouco dourado, queimado, assim, um amarelo meio, tipo um verde oliva, assim, sabe? Também acaba entrando um pouco nessa hora deles, assim, eles têm essa... O verde eu acho que acaba vindo um pouco do chakra cardíaco também, sabe? Mas acaba se integrando com a força do plexo, então fica tipo um verde amarelado, assim, um verde oliva. Mas realmente o amarelo é a presença mais forte, assim, sabe? O dourado, eles têm muito esse dourado também por causa dessa aura de sabedoria, sabe? Então, tipo, eles têm realmente um poder de empoderamento, assim, eles vêm trazer, tipo, um empoderamento pra gente e também, ao mesmo tempo, coerência, tá? Então, vamos à história deles. Então, assim, eu vou falar o que tá na apostila, assim, se você quiser acompanhar, tá? Porque aqui é bastante coisa, melhor eu acompanhar a apostila pra eu não me perder, porque se eu entrar no assunto de Sirius, posso ficar falando de Sirius e das Pleiades, eu acho que pelo menos uns 10 dias, assim, cara, muita coisa de lá. Mas assim, os sirianos, além de ancorar para a Terra essa frequência do chakra do plexo, eles também são considerados os nossos pais cósmicos, entendeu? As Pleiades seriam nossa polaridade de mães cósmicas e eles têm realmente isso de nossos pais cósmicos. Então desde os nossos primórdios aqui na Terra, os sirianos, tipo, a maioria das pessoas tem DNA siriano, mesmo que não seja siriana, tá? Que não seja semente, sei lá, de lá. Tipo, muita gente tem frequência de DNA siriano, tipo, seus pais devem ter, seus tios, seus avós. Se não é pleiadiano, com certeza vai ter DNA siriano, porque eles foram quem doou a genética deles. Então, tipo, uma das nossas genéticas principais são os sirianos, tá? Então, eles realmente têm totalmente essa função de pais cósmicos. E, além de tudo, eles realmente trazem essa energia de estrutura patriarcal, mas não num sentido desse patriarcal horrível que a gente vive aqui, sabe? Eles trazem, tipo, muito essa estrutura social, eles nos auxiliam desde os nossos primórdios, auxiliando a gente a formar civilizações e cidades, entendeu? E agrupamentos. Então, tipo, todo modelo de civilização nosso acaba vindo de lá. E por mais que aqui esteja distorcido por causa dos Anunnaki, eu não vou entrar no assunto de Anunnaki também, gente, porque isso aqui eu teria que dar outro curso. Porém, tipo, um curso à parte, assim, né, de toda a influência dos Anunnaki aqui na Terra, que seria realmente muita coisa. Então, o meu ponto principal aqui é realmente essa conexão com os seres estelares, para vocês começarem a conexão com eles, tá? Mas assim, só para entrar no assunto dos Anunnaki rapidinho, eles também estão muito envolvidos na nossa estrutura social e, para quem não sabe, eles também são sirianos, tá? Então, tipo, o sistema de Sírios é um sistema muito amplo e também acaba sendo um pouco dual. Ele não é tão dual como Orion e muito menos como aqui na Terra, né? Mas, tipo, tem bastante reptilianos lá e o povo Anunnaki, tipo assim, Anunnaki é um termo genérico para todos os seres que vêm do céu, né? Mas o povo de Nibiru e que realmente acabou querendo dominar o planeta Terra, eles foram sirianos, vamos dizer assim, distorcidos, né? Com essa intenção de dominação. Então eles também são muito mestres em criar sociedade, sabe? Por isso que, tipo, foi muito fácil para eles, tipo, controlar tudo aqui a nossa sociedade, porque eles entendem de estrutura social. Só que os sirianos, que são nossos pais cósmicos, né? Eles trazem essa estrutura de uma forma que a gente possa prosperar, né? Não limitante como os Anunnaki. Só que,
tipo, toda essa questão de estrutura social acaba vindo muito de Sírios, tá? Porque, assim, o sistema de Sírios também, ele é, tipo, o guardião da sexta dimensão aqui da Terra. Então, a sexta dimensão, para quem não entende muito sobre dimensões, é só para explicar rapidinho, a sexta dimensão é a dimensão das formas e estruturas. Então, tipo, eles... E também da própria transformação, né? Tipo, toda... Como eu vou explicar assim? Toda a estrutura, até mesmo nossa, assim, do nosso corpo, tipo, é tudo programado e começa na 6D, né? Tipo, o nosso Merkaba, nosso corpo morfogênico, fica tudo na 6D. Então, é realmente o corpo das formas e das estruturas. E por essa questão, eles também acabam, tipo, sabe, tendo essa facilidade de estruturar a sociedade, e criar essas estruturas sociais, sabe? E bom, e eles também, por causa dessa questão, assim, tipo, de estruturação, de... Tipo, acaba também entrando transformação, né? Tipo, porque para transformar a base de algo, precisa transformar na raiz, na estrutura. Então, tipo, eles têm muito a ver com isso, assim, de transformação também das estruturas, tá? E o mais que eu ia falar, por causa disso tudo, assim, que eles são realmente os construtores principais de estruturas, os mestres da 6D. Então, eles também são muito conhecidos como arquitetos e engenheiros do universo. Tanto que, assim, uma curiosidade extra também, Thoth, o deus Thoth egípcio, que foi o engenheiro que programou as pirâmides, ele era siriano, né? Tanto que a maioria dos deuses egípcios, eles têm essa conexão com o Egito. Então, assim, Thoth, que era um grande arquiteto cósmico aqui na Terra, ele era siriano, né? Então toda essa sabedoria dele vem de Sírios também. Então, toda essa arquitetura, esses poder de... esses dons arquitetônicos. E os sirianos, eles também nos auxiliam a manter essa estrutura da nossa grade eletromagnética e da Terra, né? Então, tipo, todos esses templos, toda essa projeção aqui, tipo, quem projetou o lugar de cada templo, até mesmo, tipo, toda a geometria do templo, né? Tipo, todo o alinhamento, porque cada templo sagrado, gente, as pessoas devem achar que, né, é só uma casa que eles uma construção que eles ancoram frequências, mas na verdade todos esses templos e pirâmides, eles são minimamente detalhados, sabe? E cada geometria, cada cantinho, cada dobra, cada ângulo, tipo, nada é à toa, é tudo projetado por esses grandes arquitetos justamente para abrir essa sustentação da melhor forma possível. Então, tipo, eles também nos ajudaram a projetar toda essa grade, esse sistema de templos, né, que sustentam a rede magnética da Terra. E deixa eu ver. Gente, outra coisa mais legal também é que, bom, a capital de Sirius A, que é um planeta muito parecido com Atlantis, tá? Tipo, a arquitetura, até mesmo um pouco com o Egito, né? Porque o Egito é remanescente de Atlantis. Mas eles têm muito essa arquitetura de Atlantis mesmo, de pirâmide e realmente toda a simbologia, sabe? Lembra muito o Egito. E essa capital ali também é a capital da Federação Galáctica. Então, tipo assim, todas as reuniões dos seres galácticos e estelares acontecem numa cúpula lá. Então, muita gente acaba tendo conexão com Sirius também, sabe? Tipo, eu mesma, como alma, eu fui como pleiadiana pra lá. Muitas vezes, a gente realmente se encontrou muitas vezes lá para reuniões, mas também outra coisa que acaba tendo lá, né, por ter toda essa conexão com o Egito, tipo, toda a estrutura do Egito e de Atlantis foi programada por os sirianos, sabe? Isso que eu digo, estruturas sociais foram muito, tipo, dadas por eles, assim. E o que eu ia falar? E outra coisa que acaba vindo, tipo, tendo relação com o Egito também, e toda essa questão de escolas de mistério, gente. As escolas de mistérios também, essa estrutura das escolas de mistérios, escolas iniciáticas, também vem de Sírios, entendeu? Eles que criaram esse sistema. Então, tipo, eu fui pra lá e eu estudei numa escola iniciática de lá como pleiadiana.
Então muitos seres vão para lá e eles realmente formam, tipo uma faculdade, assim, uma faculdade cósmica. Eles formam seres nesses saberes iniciáticos, né? E formam mestres ascensionados. Claro que não só porque a alma não foi pra lá, ela não seja super sábia, né? Não, claro que não. É um treinamento a mais que muitas almas escolhem passar. Então, tipo, até mesmo essa estrutura iniciática que eles criaram, esse sistema para os humanos, independente de quando imerso na amnésia a pessoa tiver, eles criaram esse sistema antigamente de escolas iniciáticas. Então, se a pessoa for passando essas fases da escola iniciática, ela acaba se reconectando com a parte divina dela, sabe? Então foi tipo um sistema realmente que nos auxilia a relembrar quem a gente é, né? E nessa conexão com o divino. Então eles trouxeram esse sistema iniciático para cá desde a época de Atlantis, que daí se propagou para o Egito, e outras civilizações acabaram tendo esse modelo iniciático mesmo, né? De passar por iniciações. E bom, gente, outra coisa, nossa, eles realmente participaram da nossa civilização muito. Poderia ficar falando aqui, ó, pra sempre, de tudo que eles influenciaram a gente, mas outra coisa que também tem a ver com questão de estruturas, né? Foi que. Não tem mais nem. Outra coisa de. Não mais nem fôlego. Eles também trouxeram pra cá, tipo, que tem a ver com estrutura e que organizou toda a civilização, né? Tipo, o que começou a estruturar as civilizações foi como é o nome disso? Agricultura, o cultivo de sementes, de arado, né? Plantar o próprio alimento, isso foi o que juntou as civilizações, porque antes de existir a agricultura, isso a gente aprendeu na escola, né, gente? Eu acho, espero, na aula de história, que antes de existir a agricultura, o povo era nômade. Então, quando começou as civilizações a se formarem, quando eles perceberam o poder e adquiriram sabedoria do plantio. Então, foi aí que começou todas as civilizações a se juntarem. Antes disso, a galera era muito nômade, sabe? Então, querendo ou não, eles nos auxiliaram a trazer essa agricultura, esse conhecimento da agricultura. E mais uma coisa super rapidinho aqui, mais uma curiosidade. Outra coisa que eles ensinaram pra gente também foi astrologia, tá? O sistema da astrologia, né? Quem é astrólogo acho que sabe que tem toda essa. Que é algo que vem lá de Atlantis já, né? A astrologia, que é esse. Tipo assim, perceber porque foi muito distorcida a astrologia até hoje, né? Tipo, a gente não sabe mais nem 10% de todo o conhecimento do que realmente é a astrologia, né? Mas ela nos auxilia a ver toda essa configuração do computador cósmico na qual estamos imersos, toda essa programação, tendências, né, astrológicas seriam, tipo, programações cósmicas. Então, tipo, eles criaram esse sistema da astrologia para nos auxiliar a entender, né, o que estava acontecendo no cosmos. Então, tipo, e nesse computador cósmico, foi eles que também trouxeram essa sabedoria pra gente. Bom, vou tomar mais uma água aqui. Então, eu vou falar um pouquinho dos sirianos, da aparência deles, sabe? Como eu falei ali antes, gente, existem muitos sirianos de aparência, cara. Tipo, muitos mesmo. Eles têm aparência muito variada, tanto no sentido de serem humanoides e tal, né? Mas além dos humanoides, sabe, tem muito tipo de ser diferente lá. A maioria deles, eles acabam sendo descendentes dos lirianos também. Então, depois que Lira foi destruído, parte dos lirianos acabou migrando e influenciando na genética de Sirius, né? Pontos da genética. Então, tipo, eles acabaram sendo descendentes dos lirianos, a grande maioria. Tanto que hoje em dia a gente conhece os felinos por ser do sistema de Sirius, porém eles começaram mais lá no sistema de Lira. Então um dos seres que a gente conhece muito desse sistema são os próprios felinos, né? Essa raça que eu falei antes ali, Urma, são tem raiz liriana, mas acabou criando muita raiz no sistema de Lira. Sirius, oh meu Deus.
Então, tipo assim, é muito comum a gente encontrar seres com características felinas. Não, às vezes não tanto 100%, até mesmo híbridos, sabe? Tipo, com traços felinos. Então, tipo, é muito comum encontrar os felinos. Acho que a maioria dos felinos se concentra realmente em Sírios. Tem em outros sistemas, sabe? Até mesmo em Andrômeda, por mais que a maioria seja humanoide, tecnológica lá, eu já senti um grupo de felinos lá na constelação de Andrômeda. E as Pleiades tem bastante felino também. Não é como Sirius, mas tem bastante. E, bom, os seres sirianos mais comuns e os que são os habitantes da capital, né, ali, que é a capital também da federação, os sirianos de Sirius lá, que são esses seres aqui, que são esses seres altos, com cabeça alongada, tipo meio humanoides, e até mesmo dentro desse planeta a aparência deles varia um pouquinho, tá? Cor de pele varia um pouquinho, dessa cor de pele meio pálida e também acinzentada, e a estrutura do corpo também. Dentro do próprio capital existem seres mais altos e tipo seres que são um pouco mais baixos e seres que têm também tipo mãos diferentes, sabe? Porque eles têm tipo 3 dedos assim, só outros seres, sabe? Mas acaba vindo dessa mesma genética desses sirianos de cabeça alongada. Esses são os mais comuns a gente encontrar, tá? Tipo, muito comum, até mesmo sementes estelares que tiveram vidas assim, guias assim. Meus atendimentos são os que eu mais conecto. Então, tipo, eles são os sirianos mais padrões, tá? Mais mesmo do que os felinos. Deixa eu ver o que mais aqui eu iria falar. Muitas raças diferentes. Isso que eu queria falar também. Por eles serem todos esses arquitetos do universo e tudo mais, os seres de lá, eles sempre passam também essa energia do sagrado masculino e de serem de exatas, sabe? Eles... É muito comum a galera, tipo, estranhar a energia deles quando se conecta com eles, porque eles são meio centrados e sérios, no sentido de não igual os arcturianos, eles são realmente num jeito que parece ser até frio, entendeu? Tipo, seres frios, e aí a galera fica, sei lá, né, a galera que julga muito, tipo, que não é super amor, acaba tendo medo que seja algo negativo, não que pareça ser denso, sabe? Tipo, não tem nem como falar que é denso. Só que quem não sabe diferenciar pode confundir que, tipo, eles realmente são frios, sabe? E sérios, assim. Eles têm essa vibe muito séria do povo de exatas, tipo, meio neutros, assim, sabe? Então, tipo, eles realmente também têm essa vibe séria, tá? Os de Sirius A. Agora, o povo de Sirius B, gente, muita gente também já conhece eles como o povo cetáceo, o povo dos golfinhos, sereias, baleias. Mas, na verdade, o sistema de Sirius B, ele também passa essa aura dourada, né, de plexo solar. Também tem um pouco de energia masculina, mas eu acho que eles geralmente têm uma energia mais feminina do que masculina, tá? Apesar de que eles também têm muita essa força centrada e são um pouco neutros. Tipo, o povo de Sirius B, eles já são um pouquinho mais, tipo, calorosos, assim, sabe? Porque os de Sirius, eles são realmente bem sérios, mas os de Sirius B, eles já são um pouco mais calorosos. Eles são, assim, geralmente a gente se conecta muito com o povo golfinho e sereia, né? Mas, lá em Sirius B, os planetas de lá, eles são muito não tão humanoides, tá? O povo de lá, eles são muito animais mesmo, assim. Tipo, a maioria dos nossos animais místicos, unicórnio, pégaso, até mesmo outros animais comuns que aqui pra gente são só animais, lá eles são seres super inteligentes, né? Até aqui eles são, só que a gente não... A gente se acha superior, né, o ser humano a todos os outros animais. Porém, o sistema de Sirius B é muito cheio de animais, assim, lobos, cães, de forma geral, até mesmo felinos, só que não felinos humanoides. Enfim, deixa eu ver o que mais que eu ia falar. E também eu já acessei muito cervo de lá. Tipo, é que os lugares de lá, quando eu acesso, tipo, o local que mais a gente conhece é o aquático, né? Um planeta de Sirius B que é o aquático, o lar ancestral dos golfinhos e baleias lá, eles são totalmente aquáticos, mas tem uns planetas lá que eles são muito tipo um bosque encantado, assim, sabe? E tem uns cervos, tipo,
tipo, luminosos, assim, com uma energia meio azulada. Eu já acessei guias cervos de lá. Isso é uma coisa que eu acesso bastante também. E, tipo, são realmente umas florestas encantadas, assim, místicas, sabe? E... Bom, mas só que a maioria realmente, tipo, dos que se conectam com a gente, eles são as baleias golfinhos, né? E sereios, as pessoas que encarnam aqui como semente estelar também, tipo, de Sirius B, são mais os golfinhos, assim, e cetáceos. Não tem muito os animais, desse povo animal ali de Sirius B, eles não encarnam muito aqui e também não são muito guias, sabe? Tipo, mas só achei interessante falar pra vocês, né? Que esse sistema, ele tem bastante animais mesmo, é um reino de muitos animais. É um sistema muito bonito também, os planetas de lá são muito bonitos. Sirius A, ele já tem uns planetas mais assim, tipo, sociais, assim, cidades, civilizações, né? Mas Sirius B é bem floresta mesmo, assim, até mesmo aqueles planetas aquáticos, tipo, ele tem umas moradias cristalinas e tal, assim, mas não tem tanta construção, né, como Sirius B, como Sirius A, que eles são os arquitetos, então, tipo, tem muita arquitetura. Já Sirius B é mais, assim, natural. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre as sementes estelares de Sirius. Bom, gente, muita gente carrega frequência de Sirius, tá? Tipo, muita gente tem DNA de Sirius, né, como eu falei, tipo, eles foram quem doou a genética deles inicial aqui na Terra, entende? Então, tipo, é muito comum, mesmo que a pessoa não tenha, tipo, ligação com esse sistema, ela pode ter esse DNA dentro dela, assim, genética, sabe? Só que, bom, eu vou falar das sementes, né, e quem carrega mais frequências de Sirius. Quem carrega frequência de Sirius geralmente vai ter mais frequência junto, tá? Tipo, de Lira, vai ter um pouquinho de frequência de Lira, sabe? Mas quem carrega mais frequência acaba tendo essas características aqui. Então, assim, as sementes de lá, elas são as sementes que vieram aqui para fazer as coisas funcionar e andar, entendeu? Tipo, para começar as coisas a entrar em andamento. Então, elas vieram fazer esse sistema que está todo bugado, começar a funcionar de novo. Elas são extremamente práticas e organizadas, assim, sabe? Tanto que eu não falei, né? Mas os signos que eu mais acho que tem a ver com o sistema de Sirius é Virgem, assim, Capricórnio, sabe? São muito essa vibe desses signos, assim. Então, eles são muito práticos, organizados. As sementes que são de Sirius, elas vieram trazer isso também de melhorias para a sociedade, sabe? E, tipo, auxiliar a sociedade a se reestruturar de forma melhor. E eles também, tipo, a melhor forma que eles acreditam que a sociedade pode se organizar, a melhor coisa que a gente pode fazer é adquirir conhecimento, né? E conhecer a verdade. Então, eles também são muito bons nisso, assim, de ensinar e de trazer conhecimento. Eles são ótimos professores. Se vocês conhecerem sirianos, é bem comum que eles sejam, tipo, professores natos, assim, sabe? Tipo, saibam explicar as coisas, tipo, sobre o funcionamento, assim, da realidade mesmo, sabe? Tipo, porque realmente eles acreditam muito no poder do conhecimento. Então, assim, geralmente eles amam ser úteis e ajudar. Tipo, eles são muito proativos, assim, sabe? Tipo, sempre que eles puderem ajudar e até mesmo assim, ó, por exemplo, vou citar um exemplo. Mesmo que não seja uma semente super desperta, eu vou falar, eu que sou pleiadiana. Quando eu trabalhava na Matrix, eu odiava trabalhar e eu tinha uma má vontade do caramba, tá? Pra fazer as coisas, assim, no meu trabalho. Ou até mesmo, tipo, de ajudar a empresa, eu só fazia o meu e deu, assim, sabe? Mas os sirianos, eles não, eles são muito proativos, se eles estão dentro de uma empresa, assim, eles gostam muito de ajudar a empresa a crescer de todas as formas, de serem úteis, sabe? Tipo, e botar a mão na massa, e não se importam em, tipo, fazer algo que não é do trabalho deles, desde que seja para ajudar, entendeu? Então, isso é muito forte deles, assim. Então, podem dizer que eu já não sou assim, tá ligado? Porque eu não era assim quando eu trabalhava na Matrix, sabe? Se eu não gosto do que eu realmente estou fazendo, eu não tenho interesse nenhum. Mas os sirianos não, eles gostam de ajudar mesmo, assim, tipo, o lugar que eles estão, sabe?
Não importa, assim, nunca tem má vontade pra eles. Bom, eles também gostam de simplificar tudo, deixar muito mais fácil, sistemizar tudo, né? Organizar tudo. Então, eles realmente fazem as coisas ficarem mais fáceis e funcionarem mesmo, assim. Eles gostam de transformar as coisas que já existem em coisas mais úteis, né? Também, que acaba sendo isso de simplificar e deixar mais fácil. E eles têm um pouco de tendência ao controle, necessidade de controle. Infelizmente, tipo, quem é siriano, por causa que isso vem do plexo solar, tá? Então, tipo, quando a pessoa tem muita necessidade de controle, é uma característica distorcida, né, no caso. Então, tipo, acaba carregando muita responsabilidade, acha que tudo é sua culpa e que tem responsabilidade de fazer tudo. Então, o siriano tem muito isso, assim, acaba tendo. E eles também, tipo, não são bons em expressar os sentimentos deles, tá? Então, tipo assim, eles acabam internalizando tudo que sentem, não expressam muito, porque eles geralmente são esses seres neutros, né? Eles têm essa energia neutra. Então, tipo, aí quando eles encarnam, eles não sabem lidar muito bem com as emoções. Então, eles vão só trancando, 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 até explodirem. Então, eles não sabem lidar muito bem com as emoções, não deixam transparecer muito. E outra coisa que não é tipo uma característica principal, mas acabei percebendo também, é que quem é siriano acaba entendendo a astrologia, assim, muito lógico, de forma lógica, assim, sabe? Tá, tipo, lógico, sabe? Tem gente que nem estuda astrologia e já sabe tudo, né? Existe gente assim, e esses são os sirianos, até arturianos um pouco, mas os sirianos são mais assim. Bom, gente, agora vamos aos códigos de luz do sistema de Sirius. Bom, o foco deles principal aqui que eles me pediram para ancorar é a energia de transformação. E bem essa energia de eclipses, assim, de tipo, soltar tudo que não serve para entrar em coerência. Então, tipo, eles pediram para ancorar códigos de realmente permitir essa transformação, permitir essa tipo, transformação para que a gente possa estar alinhado com o que a gente realmente é, sabe? Então, é tipo, transformar-se no que realmente somos, né? Então, tirar o que não somos. Então, até mesmo para permitir isso, né? Confiar nesse fluir, nessa transformação. Então, o código dos sirianos vai ser daqueles sirianos, de Sirius A, né? Da capital, tá? Então, o código vem deles. Para abrir principalmente coerência e soltar tudo que não está em coerência com o que a gente é de verdade. Então vamos lá, gente. Sentem confortável. Quem não está, respirem profundamente. Oxa, tarai, kiamai, sal. Oarai, shaktiya, tarama. Oanai, shal, oaka. Tarai, shakti. Oarai, shakti, amatara, sal. Oaka, shamarais. Okiash, taranaite. Okiash, kiatara. Criante a caixante a chante araco. Maiante a manteaca. Tarashaka. Oarate. Kamaya shakti. Roa tarakashaka maisha. Roa shakyatana sato roa shamai sa. Mayashkia sai sariatana. Teara sai shate. Teara kua mate ashau atana. Kai shau. Rea matiasa. Rea kai shau klasara kai pona taisha. Lamo atakia sate. Sara guashana na yamota saunte. Yase que sudo anashante karakuat. Tea shakara guashada. Taraguatara iniasu. Tianua kia shada kiata.
Nos vemos no próximo, que é sobre as Pleiades. Outro sistema bem cheio de coisas para falar e bem envolvidos com a nossa história. Até o próximo.